Bom, gente, tema de agora, falar sobre fascismo e nazismo. Primeiro passo, em que contexto histórico surgiram esses regimes? Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, alguns países saíram muito debilitados. Ninguém como a Alemanha. A Alemanha foi um país que ficou totalmente devastado, destroçado, principalmente por conta do Tratado de Versalhes, que foi muito severo, foi muito taxativo com os alemães. Mas a Itália também, por sua vez, foi um país que não acabou alcançando, atingindo aquilo que pretendia. Até porque, vamos lembrar, o vídeo sobre a Primeira Guerra, a Itália mudou de lado, esperando grandes possibilidades no final da guerra, o que não se concretizou. Tá? Então, o contexto histórico do surgimento do fascismo e do nazismo é esse. É um momento de grandes incertezas, é um momento onde cresce muito os partidos comunistas, os movimentos de esquerda, a organização proletariada. Isso incomodava a classe burguesa e por isso essa classe burguesa apoia tanto esses movimentos de ultradireita, como é o caso do fascismo e do nazismo. Tá? Então o contexto histórico é esse. Acabava a Primeira Guerra Mundial, o mundo entrava num grande ponto de interrogação, alguns países muito debilitados, a Alemanha o mais debilitado de todos, a Itália também sofrendo problemas, sofrendo sequelas por conta da Primeira Guerra Mundial, por não ter conseguido aquilo que imaginava conseguir quando trocou de lado, e aí é nesse cenário que emergem essas lideranças do nazismo e do fascismo. Qual é a definição, ou melhor, quais são as características desse tipo de regime? Pessoal, esses regimes são, antes de tudo, ultranacionalistas. Levantam uma bandeira de um passado glorioso, exaltam muito os feitos, os méritos de sua história, são contra o comunismo, esse é um ponto muito importante desses regimes, eles são anticomunistas. O comunismo é o grande mal na visão tanto do nazismo como do fascismo. São antidemocráticos, inclusive a própria crise de 1929 foi muito utilizada nos palanques, tanto do nazismo como do fascismo, apontando o exemplo frustrado da democracia e do liberalismo, a crise de 29. Né? Então, eles não suportam a liberdade de expressão, eles são contra as ideias comunistas, eles são favoráveis a um Estado forte, se aproximam da burguesia e são extremamente taxativos no que se refere ao controle social. A prática de censura é muito comum. Vamos agora entender um pouquinho sobre cada um deles. O fascismo nasceu na Itália, seu principal nome foi Benito Mussolini. Mussolini tem uma biografia que é interessante porque, inclusive, ele fez parte de partidos de esquerda na sua origem, só que depois ele acabou mudando de lado radicalmente, se tornando o maior expoente do movimento fascista na Itália. Chegou ao ponto de ser chamado de Duce. Sua maior demonstração de poder foi a famosa Marcha sobre Roma, onde os camisas pretas, seus seguidores, demonstraram poder, pressionaram o governo para nomeá-lo como primeiro-ministro. Com o poder nas mãos, as práticas de Mussolini foram das mais violentas possíveis. Aliás, antes mesmo dele se tornar o todo-poderoso Duce da Itália, as milícias fascistas já perseguiam seus opositores, perseguiam comunistas principalmente, ligados ao jornalismo, ligados enfim, à formação de opinião. Tá? Quem que pensava de forma diferente de Mussolini não tinha espaço dentro desse regime. Tá? Com o poder nas mãos, Mussolini controla todas as relações humanas. O Estado é muito forte dentro do regime fascista. Inclusive os próprios sindicatos, eles vão perder a autonomia, esses sindicatos eles vão passar a ser controlados pelo Estado e o Estado, por sua vez, vai ser o mediador. É por isso que a gente chama esse modelo de governo como corporativismo. Tá? Então há um corporativismo de Estado aplicado no governo de Mussolini, no governo fascista. Isso tem um reflexo interessante economicamente falando, porque a Itália dá um certo respiro, mas apesar dos números da economia serem números interessantes, quando nós olhamos para a população mais pobre, nós vemos arroxo salarial, nós vemos o sul da Itália ainda numa situação de miséria profunda. Enfim, era um tipo de governo que tinha como característica central a ideia de que o Estado deve controlar tudo. Outro aspecto importante sobre o governo de Mussolini, sua aproximação com a igreja, o famoso Tratado de Latrão.
esse tratado estabeleceu a criação do Vaticano. A aliança entre Mussolini e a Igreja deve-se muito ao fato do movimento comunista incomodar tanto os fascistas, né, que tinham uma relação muito próxima da burguesia, do grande empresariado, como da Igreja, que via perda de fiéis. Então, esse ponto explica a criação do Tratado de Latrão. Tá? Enfim, Mussolini acaba cada vez se aproximando mais de Hitler e dessa aliança nasce uma coisa lá não muito interessante para a história do mundo, que vai ser a Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha nazista, nós temos um processo que tem uma série de características muito específicas. Por exemplo, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha vai entrar na chamada República de Weimar. Durante a República de Weimar, o grupo mais poderoso que existia era a chamada Liga Espartaquista, que era o Partido Comunista Alemão. Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht eram os nomes de maior destaque. E esses grupos de esquerda, esses grupos ligados ao comunismo, no momento que a Alemanha estava mergulhada num grande caos econômico, nenhum país viveu uma crise econômica tão profunda como essa da Alemanha, essas lideranças não agradavam em nada a burguesia alemã. Então a burguesia alemã passou a ver no discurso de Adolf Hitler e seus seguidores, que vai dar origem ao Partido Nazista, né? Aliás, interessante até o termo nazismo, o que significa? Nacional-socialismo. Um paradoxo aí dentro dessa nomenclatura. Mas o discurso de Hitler era um discurso racista, era um discurso centralizador, ditatorial, um discurso antidemocrático e principalmente anticomunista. Então, qual é o cenário na República de Weimar? Se observa esse crescimento da Liga Espartaquista, de um lado, e do outro lado, o nascimento desse movimento nazista, que começa a receber apoio de grupos conservadores e principalmente da classe empresarial. Contando com esse apoio, o grupo nazista consegue derrotar a Liga Espartaquista, consegue derrotar esse movimento comunista que era uma ameaça para os grupos dominantes. E aí Hitler vai se tornando cada vez mais presente na política alemã. No ano de 1933, ele vai ser nomeado chanceler. O presidente Hindenburg teve que nomeá-lo porque ele tinha um número muito expressivo de deputados no parlamento alemão, e aí ele passa a ter um lugar dentro do poder executivo da Alemanha. No ano seguinte, o presidente morre e Hitler aproveita aquele momento para abocanhar o poder. Já na condição de todo-poderoso da Alemanha, o Führer, como ele ficou conhecido, entrou com uma série de novas práticas, dentre elas a ideia de política racial. O antissemitismo vai se tornar uma obsessão de Hitler. Casamentos foram proibidos, até as próprias propriedades dos judeus foram tomadas pelo Estado. Hitler coloca em ação um plano que ele diz que ser essencial para o desenvolvimento da Alemanha. Que plano é esse? Perseguir os judeus, acabar com a sua capacidade econômica, né, porque eles tinham muito poder dentro do setor bancário, principalmente. Desenvolver o discurso contra o Tratado de Versalhes, afirmando que era necessário descumprir tudo aquilo que o tratado estabeleceu para recuperar a economia. Isso significa o quê em termos práticos? Reorganizar o exército, abrir fábricas novamente para a produção de armamento. Então é essa a ideia que vai ser estipulada por Hitler e que ele vai gradativamente cada vez ampliando mais suas ações. Bom, censura, perseguição aos opositores, tudo isso faz parte desse cenário nazista. O Terceiro Reich, conforme Hitler pregou, né, esse novo momento da Alemanha, se tornava extremamente poderoso, passava a existir baseando-se num discurso de necessidade de espaço vital e que provocaria uma tensão muito grande em toda a Europa. Hitler e Mussolini viraram parâmetros e provocaram influência em várias outras partes do mundo. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil tinha um movimento chamado de integralistas, conhecidos como os camisas verde-oliva, que faziam saudações inspiradas no fascismo. Nós temos na França o movimento Cruz de Fogo. Esse movimento tinha um lema, trabalho, família e pátria. Era um movimento também que tinha esse caráter fascista. Nós temos em Portugal, Salazar, na Espanha, o general Franco, na Inglaterra, passeatas antissemitas. Então, se multiplicavam pelo mundo discursos alinhados
a essa fala de Hitler e de Mussolini. E aí, com todo esse cenário já construído, Hitler precisava testar seu armamento. Ele tinha, por conta do seu discurso de necessidade de espaço vital, o objetivo de entrar em guerra em breve. E essa guerra justamente se verificaria na Espanha. A Guerra Civil Espanhola de 1936 foi o teste desse armamento nazista que seria usado na Segunda Guerra Mundial. A Guerra Civil Espanhola botou frente a frente, de um lado, o general Franco, um ditador fascista, apoiado por Hitler e Mussolini, inclusive recebendo armamento de Hitler e Mussolini, contando também com a simpatia dos grupos conservadores e, obviamente, a classe empresarial, a burguesia espanhola. Do outro lado, os republicanos contavam com comunistas, anarquistas, bascos, e a Catalunha também fez parte da resistência contra o general Franco. A União Soviética entrou também nessa jogada apoiando os republicanos. A Guerra Civil estourou e Franco acabou sendo vitorioso com o apoio de Hitler. Pablo Picasso, famoso pintor, fez uma obra chamada Guernica, que é justamente uma reflexão sobre essa guerra, uma crítica a essa guerra, onde houve um bombardeio da força aérea nazista na cidade de Guernica, que é uma cidade basca, né? E dessa forma Picasso tentava mostrar para o mundo os horrores, aquilo que a guerra representava. Bom, então resumidamente, essa é a aula sobre nazismo e fascismo, ok?